Bom dia, gente! Voltei e nós vamos continuar falando dos fatores abióticos agora sobre a umidade. A palavra umidade lembra o que para vocês? Água. É água mesmo, tá? Umidade, gente, é a quantidade de água que existe no ambiente. Por exemplo, se onde você vive tem muita água, então o ambiente ele vai ser muito úmido. Se onde você vive tem pouca água, então o ambiente vai ser muito seco. Umidade é essa quantidade de água no ambiente, tá? Por exemplo, as florestas tropicais, como a floresta amazônica, é muito úmida, lá tem muita água. Já nos desertos, existe pouca água, então lá é muito seco, né? E água, gente, limita o desenvolvimento da vida. Quer dizer que onde tem muita água, existe muito mais seres vivos. Onde tem pouca água, existe menos seres vivos. Onde não existe água, não existe ser vivo. Então, a água é um fator limitante para a vida. Só existe vida onde tem água. Onde tem pouca água, tem pouca vida. Onde tem muita água, explode de vida. Por isso que a floresta amazônica, ela tem uma quantidade enorme de tipos de seres vivos. Porque a umidade, a água, ela propicia a sobrevivência dos seres vivos. Isso é lindo, né, turminha? Então, vamos adiante. Como as plantas fazem, né, para sobreviver a ambientes com pouca água, né? Adaptações que os animais e as plantas têm para viver na falta de água. Aqui no Brasil, gente, uma região onde falta muita água é a Caatinga. Vocês já ouviram falar em Caatinga? A Caatinga, ela é um bioma que fica lá no nordeste do Brasil. Lá quase não chove. Lá é muito seco. Então, tem pouca água. Se tem pouca água, tem pouca umidade. Quais são as adaptações das plantas para conseguirem viver na Caatinga? Geralmente, a vegetação de lá, ela é composta por cactos, né? E observe que os cactos, eles não têm folhas. Os cactos, eles têm caules e espinhos, né? Por que que eles não têm folhas? Tem espinhos no lugar das folhas. Porque, turma, o espinho, ele é muito fininho. Então, a planta não perde água através da folha. Imagine esse cacto com folhas muito grandes. A folha é o órgão por onde a planta perde água. Se lá na caatinga tem pouca água, tem pouca umidade, ela não pode perder a pouca água que tem. Então, é uma adaptação. As folhas, ao longo da evolução, foram transformadas em espinhos para diminuir a perda de água. Porque elas não podem perder água, lá não tem água, né? Tudo bem? Então, é muito comum, quando a região tem pouca umidade, a vegetação ser composta por cactos, né? O cacto, ele é adaptado à seca. Por quê? Porque ele perdeu as folhas e formou os espinhos. Outra adaptação dos cactos, gente, é que ele acumula água dentro do caule. Vocês já cortaram um cacto por curiosidade? Se na sua casa tiver um cacto, faz um corte nele, mas faz um corte assim, bem pequenininho, tá? Para você não prejudicar a planta. Você vai ver que dentro dele tem muita água, até escorre. É lindo, né? E o cacto vai usar essa água que ele guarda no caule para os períodos de muita seca, porque senão ele morre. Interessante? Muito interessante. Então, os cactos têm os espinhos e eles guardam água. São duas adaptações para eles conseguirem sobreviver à falta d'água lá na caatinga. Nos desertos também, né? Outra adaptação, turma, acontece com os camelos. Os camelos são animais que podem passar muitos dias sem beber água. Por quê? Porque eles acumulam água no seu organismo, né? Eles acumulam água nos tecidos corporais. Então, eles são adaptados às reações químicas que acontecem no organismo dos camelos, são reações químicas que já utilizam pouca água, porque é um animal que se desenvolveu nas regiões desérticas,
se adaptou a pouca água. Como que ele conseguiu isso? Evolução, mutação, né? Então, ele acumula água no corpo dele, nos tecidos. É como se ele fosse um cacto, mas é um animal. Ele guarda a água dentro dele. Interessante? Muito interessante, né? Adiante. E os animais que vivem com muita umidade, né? Quais as adaptações dos animais e das plantas para